3 filhas. Só que para construir uma vida com Deus, para construir uma família, não se constrói da noite para o dia. Não se constrói em um mês. Se leva-se tempo, se leva-se anos. Então, na vida de Jó, eu acredito que levou mais de 10 anos. Porque suponhamos que a cada 1 ano viesse um filho. E se Jó tem filho, e Jó tem 10 filhos, então eu entendo que na vida de Jó foi mais de 10 anos sendo construída uma vida. Foi mais de 10 anos sendo construída uma família. Foi mais de 10 anos Jó sendo íntegro, sincero, honesto perante os homens e perante Deus. Só que, o que o inimigo precisa? Você constrói uma vida com Deus, você leva tempo. Não é da noite para o dia, não é em um mês. Às vezes você vai levar anos para ter uma vida íntegra com o Senhor. Só que eu digo para vocês que Satanás não precisa de tempo. Satanás só precisa de uma única oportunidade para destruir tudo aquilo que eu e você construímos em muito tempo em uma vida com o Senhor. Só que Satanás, ele só precisa de quê? Só precisa de uma oportunidade. Assim não foi diferente na vida de Jó. Quando Satanás teve a oportunidade, ele avastou tudo de uma só vez. Porque enquanto que o mensageiro estava falando ainda, o outro vinha e já dava outra notícia. Foi destruído isso, foi destruído isso, foi destruído isso. Ou seja, aquilo que Jó construiu há anos, Satanás só precisava de uma única oportunidade. Satanás só precisa de uma única oportunidade para poder destruir a minha intimidade e a tua com Deus. Satanás só precisa de uma oportunidade. Só que às vezes tem crente que dá oportunidade para o diabo. Tem crente que abre brecha para o diabo entrar. Na vida de Jó foi diferente. Na vida de Jó, Jó era cercado de bens e Jó era cercado de proteção do Senhor. Porque Jó não era alguém que era, na igreja ele era um, quando ele saía da igreja ele era outro. Não, Jó ele era conhecido na terra, da mesma forma que ele era conhecido no céu. Como que Jó é aquele crente que quando vem para a igreja, Jó é crente. Jó vai trabalhar e todo mundo conhece Jó como crente. Tá na vizinhança e as pessoas conhecem Jó como crente. Tá na academia e as pessoas vão dizer que você é crente. Jó não é aquele homem que vive sem sinceridade. Jó não é aquele homem que vem para a igreja, louva, prega, ora e quando sai da igreja vai para o hotel com uma menininha. Não, Jó não faz isso. Jó, da mesma maneira que Jó é conhecido na terra, Jó também é conhecido no céu. E Jó, ele é íntegro. Jó, ele é sincero. Então Jó também é aquele homem que se desvia do mal. Assim estão apresentando Jó. Então, trazendo para o dia de hoje, é como se Jó está na igreja, aí, vou tirar da igreja, Jó está na rua, aí Jó vai estar pregando a palavra do Senhor, está tendo oportunidade, está evangelizando, e de repente alguém dá uma mensagem, entrega lá o telefone lá para Jó. Aí quando Jó vê que essa menina está querendo uma outra intimidade, sabe o que Jó faz? Jó bloqueia. Esse é o perfil de Jó. Jó é como se, trazendo para os dias de hoje, Jó está vendo uma televisão e de repente passa uma mulher pelada. Sabe o que Jó faz? Jó troca de canal. Porque Jó se desvia do mal. Jó é aquele que não fica vendo. E a pessoa está querendo uma intimidade a mais e Jó está bloqueando. Porque Jó se desvia do mal. Esse é o perfil de Jó. Se fosse nos dias de hoje, eu diria que Jó, quando olhasse o TikTok, não ia fazer dancinha do TikTok. Ei, você pode até fazer, você pode até achar que ninguém está vendo, mas entenda, você está sendo observado. Não é somente por Deus, mas também é por Satanás. Porque vai acontecer lá uma reunião, Jó está tudo bem, Jó está tranquilo, Jó está vivendo uma vida íntegra com Deus. Jó é alguém que é tão sincero
que Jó, ele se sacrifica. Ele se sacrifica por ele se sacrifica pela família, ele se sacrifica pelos filhos. Só que Jó tá benzão. Então eu imagino que Jó tá lá, tá tudo bem, tá tudo certo, tudo tranquilo. E às vezes você acha que só porque você tá fazendo tudo certo, tudo tranquilo, que o mal não vai te alcançar. Só que às vezes ele vai te alcançar exatamente porque você tá fazendo certo. É assim na vida de Jó. Foi assim na vida de Daniel. Daniel só foi lá lançado lá na fornalha por causa... na cova dos leões por causa de quê? Porque ele não deixou de fazer aquilo que o Senhor, que ele fazia para Deus. Ou seja, tinha-se um decreto que era para ele não orar e ele continuou orando. Ou seja, a sinceridade dele, a honestidade dele, a fidelidade dele fez com que ele fosse lançado lá. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram lançados aonde foram lançados, na fornalha, em vão. Foram lançados porque não se dobraram. Então o fato de você estar fazendo certo não significa que o mal também não possa tentar te aproximar de ti e chegar até você. Vai chegar, porque às vezes a tua fidelidade é que vai incomodar o inferno. Só que o problema não é, tipo assim, você não consegue controlar o agir de Satanás. Você não consegue. Você não consegue controlar os ataques do inimigo. Você não consegue. Mas você consegue. Quando ele atacar, é você que decide como é que vai se reagir. Jó decidiu reagir aqui de uma forma diferente. Jó foi atacado em todas as áreas da sua vida. Mas sabe o que Jó fez? Eu vou adorar. Eu vou adorar. Jó se humilhou e falou: eu vou adorar. Sabe o que o Jó tem? Ele tem espírito de adorador. Que não importa o que está acontecendo à volta, não importa o que Jó está perdendo, Jó está entendendo que o melhor é adorar. E o que está acontecendo agora na vida lá de Jó? Jó está tranquilão. Jó está fazendo tudo certo. Só que tem alguém te observando. Tanto você fazendo bem, tanto você fazendo mal, tem alguém te observando. E Jó está sendo observado. Só que agora, o interessante é que na vida de Jó não é ele que vai dar brecha. Vai ter uma reunião no céu e de repente o próprio Deus vai apresentar Jó para Satanás. Porque o Senhor, ele conhece o meu, o teu coração. Então Deus, ele sabe exatamente quem ele pode apresentar para Satanás. Ele sabe exatamente o que eu e que você vamos fazer. Então o Senhor começa a apresentar Jó ali para Satanás. E ele pergunta para Satanás: tem observado o meu servo Jó? Homem íntegro, sincero, se desvia do mal. E o Senhor vai dizer: não há ninguém na terra como Jó. Ou seja, é o próprio Deus dando testemunho de quem Jó é. Gente, de quem Jó é. Coisa linda é você ser conhecido no céu. E não é qualquer pessoa, é o próprio Deus que está dizendo que tu é servo, não importa o que tu tem. Quando o começo aqui de Jó, quem está apresentando Jó aqui pra gente, está apresentando primeiro como ele é, depois o que ele tem. Só que quando o Senhor apresenta Jó para Satanás, o Senhor só diz quem Jó é. Por quê? Porque o que tu tem para Deus não importa. Porque se Ele quiser, Ele te enriquece. Então o Senhor só apresentou o caráter de Jó para Satanás. Só que Satanás, ele é acusador. E ele diz: tem observado? É muito fácil ser como Jó. Você cercou ele de todos os bens, deu tudo que ele precisava, tem cercado a sua casa, tem cercado isso. Toca nele, toca em tudo que ele tem. Ou seja, Satanás está dizendo que Jó serve a Deus por interesse. E de verdade, hoje tem muita gente servindo a Deus por interesse, por aquilo que Ele dá, por aquilo que Ele faz, não por aquilo que o Senhor é. Tem pregador que só vai na tua igreja se você pagar. Tá cobrando, colocando o preço aonde o Senhor dá de graça. Que a palavra é de graça. O Senhor não cobrou nada, mas tem pregador que hoje só vai na tua igreja se tiver
a oferta, mas a oferta é cobrada por ele. É incrível como que está vergonhoso. É incrível como que as pessoas estão com interesse. Só que Jó não. O Senhor sabe exatamente quem ele está apresentando. Sabe por quê? O inimigo conhecia ali a vida de Jó, sabia que ele era rico, sabia que ele era o mais rico do Oriente. Mas o que ele não conseguia entrar era na mente de Jó. Só que o Senhor conseguia. O Senhor conhecia quem era Jó pelo lado de fora. E conhecia quem era Jó pelo lado de dentro. Só que de repente, aí ele vai pedir lá autorização. Eu já aprendo aqui a soberania de Deus. Deus, ele é soberano. Até para Satanás tocar na tua vida, até para ele tocar nos teus bens, tem que haver permissão de Deus. E sabe o que o Senhor coloca em Satanás? Limites. Ele falou assim para Deus: toca lá em tudo que Jó tem, estende a tua mão em tudo que ele tem, e vê se ele não vai falar, blasfemar contra ti na tua face. O Senhor não tocou em nada. O Senhor falou: te dou permissão, vai lá e toca. Aí Satanás vai lá sem pena e sem dó, com uma única, mas o Senhor fala para ele, coloca limite, não toca na vida dele. E ele vai, e agora ele vai tocar em tudo, vai acabar com os bois, com tudo que Jó tem. Só que ele vai tocar na área também familiar. Jó tem 10 filhos. Jó vai perder os 10 filhos, vai perder todo o dinheiro, os 10 filhos, de uma única vez. Gente, não é um filho, já é uma grande dor. Um filho que às vezes ainda nem conseguiu, você ainda nem conseguiu ter o filho. Você às vezes perde ele ainda no teu ventre e já dói. Imagine perder 10 filhos. Porque Jó amava a família dele. Prova disso, missionária Michele, prova disso era que Jó sacrificava pelos filhos. Eu não sei se você está sendo sacerdote da sua casa e tem também sacrificado pelos seus filhos. Eu não sei quanto tempo de oração você tem levantado a favor da vida dos seus filhos. Jó sacrificava pelos filhos quando ele nem sabia se os filhos ainda tinham pecado, mas ele já estava, quando ele acabava as festas, ele chamava os filhos, mandava os filhos se santificarem e ele mesmo sacrificava por cada filho. Então você que é pai, você que é mãe, separe um tempo de sacrificar pela vida do seu filho, porque às vezes a gente ora por tanta gente vem pedindo, e às vezes os nossos fica descoberto. Então que a gente venha ser como Jó, sacerdote da casa. Jó mesmo sacrificava. De repente teu filho não está ainda na igreja, sacrifica você, mãezinha, sacrifica você, paizinho. De repente você está querendo alguém, sacrifica você. Está voltando vir, sacrifica você. Seja sacerdote da sua casa. E assim Jó fazia. Só que de repente o inimigo veio e acabou com tudo. Como eu disse, o inimigo só precisa de uma única oportunidade para ele destruir tudo que a gente constrói em muito tempo. E assim foi feito. Só que essa oportunidade que o inimigo teve, não foi Jó que abriu, tá? Foi porque Jó era fiel. O próprio Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que era de Jó, menos na sua vida. Só que o que Jó vai fazer? Jó vai perder tudo e ele vai adorar. Gente, é constrangedor Jó perder tudo e ele dobrar o dinheiro, dobrar o joelho e dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Gente, ele está dizendo que é bendito, que Deus deu, que Deus tinha o direito de tirar. Só que quem tirou foi Deus? Não, foi Satanás. Mas sabe o que eu aprendo aqui com Jó? Que às vezes a gente tudo fala que foi o diabo. Ah, não sei o que lá, foi o diabo. Ah, não sei o que lá, o inimigo. Ah, não sei o que lá. Não, Jó, em nenhum momento Jó dá crédito para o diabo. Jó não dá crédito para o diabo para nada na vida dele.
dele. Ou seja, Jó entende que se o inimigo veio, que se o inimigo tocou, foi permissão de Deus. E ele vai adorar. Isso é que é espírito de adorador. É independente do que você tem. Quando Jó tinha tudo, Jó tinha Deus. Jó perde tudo e ainda continua com Deus. Só que agora o inimigo não vai ficar satisfeito, porque o inimigo ele é acusador. Tudo que ele faz é querer destruir a tua vida com Deus, a tua história com Deus. Tudo que ele faz é querer acabar com o plano que o Senhor traçou para a humanidade, que é nos resgatar. Só que agora o que o inimigo vai fazer? Ele não está satisfeito, porque os planos dele foi por água abaixo. Porque aquilo que ele planejou para Jó não deu certo. Agora ele vai se reunir de novo. E agora ele vai lá pela segunda vez. E o Senhor vai falar: de onde vem, Satanás? E ele fala: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor pergunta mais uma vez: viu lá, meu servo Jó? Tu insististe lá, tu fizeste tudo lá, tirou as coisas dele achando que ele ia errar. E ele se permaneceu. Ele permaneceu íntegro, sincero e honesto. Aí o inimigo vai e fala para o Senhor: deixa eu tocar na saúde dele. Ele ainda tem saúde. O inimigo ainda não está satisfeito. Ele vai destruir uma área da tua vida. Você vai permanecer fiel. Ele vai entrar em outra área da sua vida. Você vai permanecer fiel. E ele vai tentar entrar em outra área da sua vida, até ele ter a vitória. E ele fala para o Senhor: deixa eu tocar na saúde dele. Toca na saúde dele. Estende a sua mão sobre a saúde dele. E bota ele pele com pele. Toca no osso, toca no nervo. E você vai ver que ele não vai blasfemar na tua cara, na tua face. Está acusando Jó, porque Satanás não conhece Jó. Satanás não consegue entrar na mente de Jó. Satanás não consegue entrar na minha e nem na tua mente. Só o Senhor tem o poder de entrar na minha e na tua mente. Satanás só te conhece pelo que tu faz. Então cuidado com aquilo que você está fazendo, achando que ninguém está vendo, porque o inimigo está te observando. E aí o Senhor vai falar: tem permissão para tocar na saúde dele. Só não toca na vida dele. Satanás vai e vai colocar uma doença em Jó. E Jó vai ficar, tipo assim, num estado deplorável. Jó, ele sai da riqueza ao extremo. E Jó vai para a miséria ao extremo. Jó está num estado de saúde tão deplorável que ele pega cascos e começa a se coçar e começa a se ferir. Jó fede. A sua esposa vai olhar para Jó e vai ver nesse estado dele e vai falar: amaldiçoa teu Deus logo e morre. E é muito fácil a gente julgar a esposa de Jó. É muito fácil a gente falar: gente, louca. Mas em nenhum momento Jó chama ela de louca, não. Jó vai falar: falas como uma louca. Como uma louca, mulher. Aceitaste o bem de Deus e o mal não queres tu aceitar? Jó entende que tudo na vida dele está sendo permissão de Deus. Tudo na minha e na tua vida está sendo permissão de Deus. Mas entenda, se foi Deus que permitiu, era para que você venha a crescer. O inimigo, quando cria alguma coisa, é para te destruir. E o Senhor, quando permite, é para você crescer. E ele vai tocar lá na saúde de Jó. E a esposa dele está falando isso para ele. E ele diz: como falas uma louca mulher. Quando ele está falando isso, ele não está chamando ela de louca, mas lá na tradução, naquela época, estava dizendo: tu está quebrando a aliança com Deus. Está falando como alguém que quebra a aliança. Só
Só que eu não vejo o Senhor repreendendo essa mulher. E às vezes a gente tem um olhar julgador. Porque a gente olha e a gente logo quer julgar. Que mulher é essa? Não ajudou o marido em nada. Mas eu te pergunto, o que tu tens feito para ajudar? Quando teu esposo está ferido, quando está maltratado, quando está machucado, o que tu tens feito para ajudar? Se coloca no lugar da mulher de Jó. Ela também perdeu 10 filhos. É porque às vezes quando a gente prega de Jó, parece que Jó existia sozinho, mas ela era a esposa dele. Então se ele perdeu 10 filhos, ela também perdeu 10 filhos. Como é o meu e o teu caráter quando a gente perde algo? Você continua fiel ou você abre a boca para falar besteira diante de Deus? A verdade é que julgar é muito fácil. Nós somos seres humanos julgadores. Só que quando a gente desce o espelho, quando a gente se coloca no lugar da pessoa, entenda, você poderia ter feito a mesma coisa. Eu não estou defendendo a atitude dela, mas eu estou dizendo que às vezes a gente julga, mas quando é a gente que passa, sem perceber, acaba fazendo a mesma coisa. Porque a dor é que mostra quem tu és. É na dor, é no sofrimento. O sofrimento de Jó mostrou quem Jó era para o inimigo, não era para Deus. Porque Deus conhecia quem Jó era. É por isso que o Senhor apresentou a Jó e não apresentou a outro. Ele apresentou a Jó, ele não apresentou a mulher de Jó. Deus sabe exatamente quem eu e você somos. Quando ninguém está vendo, quando ninguém está olhando, quando somente o inimigo está te observando, o Senhor está olhando. E entenda, as coisas que você faz, às vezes você acha assim que você é imbatível, porque você está orando, porque você está louvando, porque você está indo para a igreja todo dia, e você acha que o inimigo não vai te tocar. Mas se o Senhor permitir, ele toca. Mas o que eu quero deixar para mim e para a tua vida não é o ataque do inimigo, mas é aquilo que você vai fazer, vai reagir como? Quando o inimigo tocar. Vai reagir como? Quando perderes algo que o próprio Senhor te deu. E a esposa dele vai fazer isso. Jó perde tudo, mas não perde a esposa. E tem hora que a esposa parece até que está sendo usada pelo inimigo falando isso. Só que você vê que ela também está sentindo dor. Ela está vendo o esposo ali num estado deplorável. E de repente, Jó fala isso. Jó dá uma injeção de ânimo na minha e na tua vida. Porque ele fala, como falas uma louca mulher, aceitaste o bem de Deus, e o mal não queres tu aceitar? E a gente também é assim. A gente aceita o bem de Deus, mas quando vem o mal, a gente logo quer questionar. A gente logo quer apresentar, sabe o quê? O currículo para Deus. Em nenhum momento aqui você vê Jó apresentando o currículo para Deus. Mas de repente eu ou você, já quando passou por alguma situação difícil, já falou: mas Senhor, eu estou fazendo isso na tua casa, eu estou fazendo aquilo na tua casa. Tá que nem o fariseu orando, apresentando-se para Deus, como se Deus não conhecesse seu currículo. Não precisa se apresentar. Deus te conhece. Aqui não é Jó que está se apresentando para o inimigo, não é Jó que está se apresentando para Deus. Deus conhece Jó. É o próprio Deus que está apresentando Jó para Satanás. Parece que Deus tem orgulho. Parece que Deus se orgulha em dizer quem é Jó para Satanás. Como que o Senhor tem me visto e tem te visto? Será que o Senhor tem se orgulhado da mesma maneira que o Senhor se orgulhou ao apontar Jó? Você já parou para pensar que da mesma forma que as pessoas estão te vendo, será que é dessa maneira que você tem sido sincero, honesta, íntegro diante de Deus? Ou você é uma coisa na igreja e outra coisa do lado de fora? Porque de repente ninguém está vendo. Ou você é uma coisa na igreja e outra coisa na sua família. Porque de repente ninguém está vendo, mas o Satanás está observando, e o Senhor também. Satanás observa para te acusar. Só que o Senhor não. Ele observa para te limpar e te libertar. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. De que forma? Adorando. Independente de qualquer situação, adore. E Jó vai adorar. Jó já perdeu tudo.
já não tem mais o que perder. Só que Jó ainda tem a presença de Deus. E agora seus amigos, vão vir 3 amigos de Jó para prestar consolo para Jó. Só que esses 3 amigos também é de grande importância, também eram ricos. Eles vão chegar e vão ver Jó de longe. Só que Jó está tão diferente, Jó está num estado tão deplorável, que eles nem conheceram a Jó de longe. Só que quando eles chegam perto, o sofrimento de Jó é tão grande, a dor de Jó é tão grande, que eles se calam. Eles ficam 7 dias orando com Jó. Eles ficam 7 dias em silêncio e sentindo a dor de Jó. E bom seria se eles permanecessem em silêncio, porque quando abriram a boca, falaram besteira. Porque às vezes tem crente assim também. Tem crente que é assim. Às vezes está contigo e a presença dele é boa, mas quando ele abre a boca, acaba falando besteira. Se você não tem conhecimento da causa, do sofrimento de alguém, não abra a boca para falar aquilo que você não conhece. Às vezes é o Senhor trabalhando na vida dele e você não está sabendo, e às vezes vai culpar a pessoa. É isso que os amigos de Jó vão fazer. Eles vão culpar a Jó e vão dizer que o que Jó está passando é por causa do pecado. Só que Jó não estava passando por causa de pecado. A verdade é que pecado gera dor, pecado gera sofrimento, mas nem todo sofrimento é gerado pelo pecado. Talvez você esteja sofrendo e você não esteja entendendo, mas acalma teu coração. Se tu estiveres fazendo aquilo que a palavra pede, acalma o teu coração, porque na hora certa esse sofrimento vai cessar. Vai estar lá no meio do livro de Jó. No meio do livro de Jó, Jó vai começar a agir agora um pouquinho diferente. Porque a dor é tanta, o sofrimento é tanto, que Jó fica que nem criança, querendo saber por quê. Mas por quê? Mas por quê? Porque na minha e na tua vida também não é diferente. Quantas vezes você dobra o teu joelho e pergunta: Senhor, por que eu estou passando por isso? Quantas vezes você faz assim? Só que em nenhum momento Jó atribui, Jó culpa a Deus. Jó até culpa. Jó até reclama do dia do seu nascimento. Mas Jó não reclama nunca de Deus. E o Senhor, e Jó está ali se perguntando para Deus. Só que no meio de tanto sofrimento, Jó, ele entende que ele perdeu tudo, mas ele não perdeu o Senhor. Entenda uma coisa, nessa noite, o Senhor é o suficiente. Ainda que você perca tudo, o Senhor é o suficiente. Jó entende que o Senhor é o suficiente. E Jó vai dizer, lá no capítulo 19, que assim, ele vai dizer que o meu Redentor vive. E na hora certa, ele vai se levantar. Ou seja, sabe o que Jó está falando? Que o Senhor, que o Redentor dele é o Senhor. E na hora certa, ele vai se levantar. Redentor é aquele que paga preço pela sua vida. Paga preço de outro, para libertar outro. Ou seja, ele está dizendo que o Senhor, ele vai libertar ele na hora certa. Ele vai se levantar. Ou seja, Jó tem uma convicção que na hora certa Deus vai levantar, Deus vai agir e tudo vai dar certo. E sendo que vai ficar lá nesse sofrimento, nessa lamentação. E Deus, ele se cala.
Jó está querendo saber os porquê da vida, mas Deus se cala. E quantas vezes Deus também não faz assim na minha e na tua vida? Deus se cala. Só que quando Jó vai questionar, vai perguntar, e vai ter uma hora que o Senhor vai responder. Só que o Senhor não responde as perguntas de Jó. O Senhor responde fazendo um monte de pergunta para Jó. E quando as perguntas que Deus faz, Jó entende que o Senhor é soberano, que Ele é suficiente, que Ele é soberano. Onde estava tu, Jó, quando eu criei tudo isso? Ou seja, Jó agora vai conhecer e reconhecer a soberania de Deus. E agora lá no capítulo 42, que é o final da vida de Jó, o Senhor vai restituir a Jó de tudo. Jó vai ter tudo em dobro. E Jó também vai ter ainda mais 10 filhos. Só que a esposa continua a mesma. Então eu não sei, casal. De repente, se sua esposa às vezes fala coisas que não te agrada, mas entenda, essa é a esposa que você tem que amar e respeitar. Foi a esposa que você escolheu. Então, o Senhor ali restituiu a vida de Jó, mas a esposa continuou a mesma. E quando chega lá no finalzinho da vida de Jó, Jó vai entender que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Jó vai receber toda a restauração. E bonito é ouvir a história de Jó. Bonito é você querer ser restituído como Jó. Mas a pergunta que eu te faço nessa noite é: querias tu viver o sofrimento que Jó viveu? Ninguém queria. Só que eu entendo também que Jó entendeu que ele tem um Redentor. Jó entendeu que as dores dele iam se acabar no momento certo. O Senhor ia se levantar. Jó entendeu tudo. Então que venhamos a entender que nós também temos um Redentor. Teve alguém que sofreu muito mais que Jó. E sofreu, sabe por quê? Sofreu por causa de mim, por causa de você. Carregou uma cruz que era pesada por causa dos meus e dos teus pecados. Mas aqui hoje a gente possa dizer que o meu Redentor vive, e na hora certa Ele se levantará. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.